Bom, deixa eu chamar aqui o Thomas de Toledo. Thomas, professor Thomas de Toledo, boa noite, obrigado por estar aqui conosco nessa noite de muita notícia de mudança histórica, né? E eu estou até você é importante para a gente tentar discutir esse novo cenário, inclusive os reflexos que vai ter no conflito lá a guerra, né? Lá na Ucrânia. Mas eu quero começar para a gente ficar no tema que está mais quente, né? Que é essa questão da Polícia Rodoviária Federal. Não sei se você está acompanhando, tem um bloqueio em algumas estradas e a Polícia Rodoviária Federal não tem tomado nenhuma providência. Lembrar que ontem ela já agiu, fez operações, descumpriu ordem do TSE e parece querer ali esticar a corda, né? Como é que você está vendo tudo isso? Boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Joaquim. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo um pouco baixo, mas estou te ouvindo. Você tem que... Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou. Tá bom? Tá bom ou tá muito alto? Beleza. Tá bom, melhorou. Acho que está mais alto do que o mais é bom. Acho que não está incomodando, não. As pessoas aqui no chat podem responder como é que está o som. Para mim, tá bom. Ah, então ótimo. Ele tem aqui um controle de volume aqui, às vezes ele excede um pouco. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, boa noite, Joaquim. Boa noite a todos os espectadores aí da TV 247. Primeiro que é um dia de muita alegria para o Brasil e para o mundo. Essa não é uma vitória pequena, esse é um evento histórico. A eleição do Lula por seu terceiro mandato, ela representa a volta das forças que foram removidas do poder em 2016, de uma forma completamente arbitrária, por um golpe de Estado, por uma questão das forças políticas, do Supremo e tudo ali, que naquele momento se mobilizou. E o que a gente viu foi que, uma por uma daquelas forças que em 2016 construíram aquela grande coalizão contra o governo da Dilma, né? Uma por uma foram recuando, né? Então, veja só, o Supremo hoje defende a Constituição, coisa que em 2016 não fez. Nós temos o próprio PSDB, e quando o Aécio Neves não reconheceu a derrota dele, a vitória da Dilma, ele desencadeou uma coisa que jamais tinha sido feita antes, que é não reconhecer os resultados eleitorais por uma questão de conveniência com o resultado que não lhe foi favorável. Então, isso gerou todo um clima de instabilidade, todo um clima de insatisfação, que hoje a gente está vendo a consequência disso. E o PSDB foi um dos maiores derrotados, tanto na eleição de 2018, quanto na eleição de 2022. A gente pode dizer que o PSDB, aquele PSDB histórico, morreu. O que sobrou, e esse PSDB histórico está com o Lula, e o que sobrou desse PSDB mais golpista, ele praticamente se bolsonarizou. Então, é um partido que hoje, ele talvez até tenha perdido o seu sentido histórico, o seu vínculo com aquelas lideranças como Tancredo, Mário Covas, né? Eu entendi. Thomas, deixa eu perguntar uma coisa, pedir uma coisa para você. Pessoas estão falando que está um pouco baixo ainda o áudio. Você pode levantar um pouquinho? Você consegue? Vê se melhorou. Tá bom? Tá bom. Para mim tá bom, já estava bom antes. É que eu estou ouvindo mais de uma pessoa falar. Quando é uma pessoa, só no equipamento dela, mas eu estou vendo mais de uma pessoa. Pode continuar falando. Ainda tem mais jeito aqui de aumentar. Se for o caso, eu aumento aqui. Tá. Ficou bom agora? Melhorou bem? Para mim tá bem. Pode continuar. Deixa eu ver aqui, porque aqui melhorou bem. Ó, melhorou. Vê aí. Tá bom? Tá bom. Beleza. Então vamos lá. Então, você estava falando que o PSDB se bolsonarizou, que eleitores do PSDB, grande parte deles se bolsonarizaram, não é isso? Estão lá com a extrema-direita. Mas esses eu acho que tem cura. Agora tem sim. que vai ter problema para sempre, né? Que a gente vai ter que conviver com eles. Na verdade, eu estava caminhando por meu raciocínio exatamente para dizer isso, que assim, aquela centro-direita democrática, que era o PSDB, que tinha uma disputa relativamente saudável até o Aécio Neves, né, até quando for o Serra, eu ainda acho que o conservadorismo se deu nas eleições de 2010. Lembra quando o Serra, no segundo turno, levantou aquela questão do aborto, todas aquelas questões que não era agenda. Em 2006 e 2002, isso não entrou no debate. Em 98, 94, isso não foi a pauta. Nem em 89. Isso entrou na pauta em 2010 com o José Serra no segundo turno, tentando pegar um voto mais conservador e polarizar. Mas em 2014, isso foi ganhando um tom golpista. 2015
tivemos pela primeira vez o pato amarelo da Fiesp, lembra? Todo mundo usando a camisa da seleção brasileira, toda essa virada. De qualquer forma, o que eu vejo agora, eu participo dos grupos bolsonaristas só para monitorar, no WhatsApp, no Telegram, que eu não interajo, mas eu meço a temperatura das coisas lá. E o que eu estou vendo é que desde o Roberto Jefferson, a gente está observando aí que o bolsonarismo ele está tentando criar o seu novo Capitólio. Ele está, de certo modo, radicalizando o seu discurso, ele está querendo criar aqui um certo clima de inviabilidade, mas a eleição do Lula ela é fato inconteste. O mundo inteiro já reconheceu, os governadores já reconheceram. O que mais me surpreendeu, eu vou até falar a verdade, foi o Tarcísio, de falar uma declaração que ele vai colaborar com o governo do Lula, né, que ele vai, eu estou esquecendo aqui a palavra, mas algo de aderir, foi uma palavra muito forte que ele usou. Uma palavra que, assim, para um bolsonarista raiz que votou nele, deve estar se coçando muito. E, na verdade, o Tarcísio se mostrou um malandro carioca, né? Veio aqui, enganou todo mundo e tá aí, né? O cara do Centrão, né? Que não vejo nele um bolsonarista raiz, apesar de que o bolsonarismo é capaz de querer se encastelar lá, porque agora eles vão ter que realocar esses quadros aí, alguns vão estar no Senado, outros na Câmara. De qualquer forma, eu não acredito que isso seja uma ameaça real à democracia, mas é algo que tumultua o processo, é algo que dificulta a transição, é algo que, muitas vezes isso é uma cortina de fumaça para a gente ver o que pode estar acontecendo, os caras estarem queimando arquivo nesse processo da transição. Isso é o que me preocupa, deles estarem nesse momento ali fazendo uma mega operação de limpar o histórico do que aconteceu nesse governo e que depois a gente não tenha sequer documentação para a gente poder julgar. Então, por exemplo, sigilo de 100 anos. Tá, fez o sigilo de 100 anos, mas o que acontece se você some com os dados? Como que você vai abrir esse sigilo? Ele deixa de existir. Como a ditadura, na época da Comissão da Verdade, era muito comum encontrarem em alguns lugares do Brasil arquivos sendo queimados. Eu me lembro uma época lá da Comissão da Verdade que no aeroporto, em algum estado do Brasil, encontraram ali um monte de arquivo queimado, fragmentos ali de coisas que eram documentos relativos à ditadura. Então, isso é um processo de um governo que realmente está no seu cerco final, né? Ele vai ser muito difícil essa transição, não acho que vai ser fácil. Entretanto, o Lula ele tem um apoio unânime internacional. O Lula é o único líder que recebeu a felicitação do Putin e do Zelensky, do Biden e do Xi Jinping. Eu quero falar disso, vamos chegar nisso do Zelensky e do Putin, que isso é muito importante. Mas antes, deixa eu mostrar para você e veja esse vídeo que saiu de um policial rodoviário federal, que deveria lá liberar a estrada e o que ele está dizendo. Eu queria que você avaliasse. Não, a polícia veio aqui, pediram o microfone. Vamos ver o que eles vão falar. Pessoal, nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos junto com vocês. Pessoal, por favor. Pessoal, é o seguinte, nós temos que resistir 72 horas. Só para nós entrar no acordo. Nós temos que resistir 72 horas para o presidente poder tomar uma atitude. Por isso que ele não se manifestou até agora. Ele não pode se manifestar até agora. Por isso que tem que esperar 72 horas. O que eu peço para vocês? Evitar de botar fogo, a paralisação, esse momento, porque nós não podemos se comparar aos bandidos, aos vagabundos. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos de bem e nós vamos trabalhar dentro da lei. Então, assim, o que eu peço encarecidamente? A paralisação de forma pacífica, de forma sábia,
vocês vão ter o apoio das forças militares, dessa maneira. Atenção, a polícia militar aí se manifestando a favor, desde que não haja algazarra, fogo, que prejudique as pessoas. Então, meus amigos, estamos aí, ó. Bom, você viu o que ele acabou de falar? Você conseguiu entender bem, Thomas? Isso é crime. Sim. Porque ele tem uma ordem, tem que liberar as rodovias, e as rodovias não podem ser fechadas. Isso não pode, você tem que remover e multar. Ele está dizendo, vai o policial lá, que estão que está do lado deles, e dizendo que o Bolsonaro ainda não pôde se manifestar, e que você vai se manifestar em 72 horas. E depois diz que os militares vão ficar ao lado deles, das pessoas que estão cometendo crime. Eu entendi assim, por isso que eu ouvi. Eu acho gravíssimo. O que você acha? É uma incitação à desordem total, ao desrespeito ao Estado Democrático de Direito, que começou no dia da eleição, quando a PRF não cumpriu a determinação do TSE. Então, isso já significa um desrespeito à institucionalidade vigente. Agora, a questão é, o Bolsonaro, com certeza, ele tinha um plano para se caso ele perdesse. Nós precisamos ver até onde ele vai conseguir esticar a corda. Eu acho que o Mourão deu um gesto positivo agora. Mourão, inclusive, é senador eleito. Né? Então, ele deu o reconhecimento agora que ele teve com relação ao Alckmin. A conversa que ele teve com relação ao Alckmin foi muito importante. Eu acho que foi importante o Lira e o Pacheco reconhecerem também. E isso vai criando um clima de isolamento. Porque, nesse momento, isso não... vamos pensar o seguinte, quem ganha com isso? Só o setor radicalizado do bolsonarismo. Porque o empresariado brasileiro que exporta vai tomar sanção se caso o processo democrático não seja respeitado. Os setores mais ligados aqui a uma direita democrática que ganharam a eleição, na verdade, todo mundo que ganhou a eleição vai querer tomar posse. E se você não garante essa institucionalidade para essas pessoas que ganharam, você cria uma situação de duplo poder. Então, é preciso, agora, é necessário, o Lula falou que ele queria tirar 2 dias de descanso, mas é muito importante agora a liderança do Lula, porque ele tem que calcular esses movimentos, ele vai ter que mexer uma série de pauzinhos aí, muita coisa já foi articulada, uma das articulações mais importantes que o Lula fez ainda no período da campanha, foi quando uma delegação do PT articulou com a Embaixada e com o Partido Democrata dos Estados Unidos o reconhecimento imediato das eleições. Porque assim, o Partido Democrata não é bonzinho, o Partido Democrata não está preocupado com a democracia no Brasil, eles estão preocupados com o Capitólio 2. E o Capitólio 2, o balão de ensaio é o Brasil. Da mesma forma que a extrema-direita, no mundo inteiro, ela estava se aproveitando da experiência que estava acontecendo aqui no Brasil, da dissonância cognitiva, de você criar factoides, fake news, mas você criar num nível que você inverte as consequências, as consciências, no sentido de você trazer uma mensagem, mas essa mensagem ser o oposto do que ela quer dizer. Então, por exemplo, todo mundo sabe que Bolsonaro é contra a democracia, mas a gente vê em grupos de bolsonaristas eles dizendo que estão agindo para salvar a democracia, como a ditadura fez em 64. Então você cria um discurso exatamente para defender o oposto do que você vai fazer. Você impõe uma ditadura para combater uma suposta ditadura comunista que nunca existiu. Então, isso, claro, existiu em 64, mas o nível de sofisticação hoje que existe, com todas essas redes sociais, com tudo isso, é muito perigoso. Agora, o que mais me preocupa não é isso. O que mais me preocupa é porque eu acho que esse movimento ele tende a se esgotar à medida que houver um esgotamento mesmo, cansaço, falta de recursos, repúdio da sociedade. As pessoas vão querer trabalhar, as pessoas vão querer voltar à normalidade. Todo mundo vai falar, beleza, não foi o que eu queria, mas chegou uma hora que assim, chega, né? Vamos parar um pouco. Agora, o que mais me preocupa é uma coisa que eu vi num grupo de bolsonaristas, que era uma convocação
quando o Roberto Jefferson fez aquele atentado, né, para os 1 milhão de pessoas filiadas ao CAC que preparassem suas armas, que estivessem de prontidão. Então, existe toda uma hierarquia dessas redes organizadas. E o que me preocupa é o terrorismo que essas pessoas podem fazer espontaneamente, e eu digo espontaneamente com aspas, porque você não vai achar o Bolsonaro convocando isso, você não vai achar o filho dele convocando isso, mas vai haver um apito de cachorro, uma senha, sim, alguma coisa nesse sentido, para tocar o terror. E aí eu tenho um amigo que já faleceu, que o pai dele foi partisã, ele enfrentou o fascismo na Itália, venceu o fascismo na Itália, estava junto ali da pendura do Mussolini, não que ele pendurou o Mussolini, mas estava lá no meio da multidão, né? E esse meu amigo, que já faleceu também, ele costumava dizer, não se coloque na frente do fascista, porque ele vai atirar. O fascista não tem racionalidade. O fascista, então, é uma questão que as pessoas precisam ficar muito espertas nesse momento, é cuidar da segurança pessoal. Ao mesmo tempo, reagir de forma inteligente. O que é reagir de forma inteligente? Nós precisamos entender que agora nós temos um dirigente, que é o Lula. O Lula precisa nos dar a senha de como a gente vai agir, se é ir para a rua, se é ir para as redes sociais. Então a gente precisa desse comando, a gente precisa que o Lula passe essas instruções do que a população precisa fazer. Então, claro, ele está nesse momento aqui descansando, ele tem o direito, né, que é o ser humano. Nós não podemos esperar que um homem de 77 anos seja um Deus com uma energia, sabe? Ele precisa se recompor. Agora, nós precisamos também das instruções de como reagir a tudo isso. Eu acho que esse movimento se esvazia, entretanto, eles ainda têm outros cartuchos. O que me preocupa é esse terrorismo espontâneo, entre aspas. Entendi. Thomas, bom, mostramos o vídeo, até tem um superchat aqui do LO, dizendo envia um vídeo para o e-mail do canal, nesse vídeo mostra a gente da PF indo conversar, dispersar, mas ele pega o microfone e anuncia que a PF está com ele juntos, resistir por 48 horas. Eu penso que é este vídeo que eu acabei de colocar, né, LO? Temos aqui, olha, quero saudar o Emerson Máximo, que se inscreveu como membro da TV 247, patrocinador, muitíssimo obrigado. Thomas, vamos para outro assunto, porque eu entendo que esse pode ser um Capitólio 2, um Capitólio brasileiro, pode nos dar alguma dor de cabeça, mas a avaliação que eu tenho é que isso não vai prosperar, porque você vê que o próprio sistema, né? Você tem pessoas, o Mourão está eleito, já o Tarcísio, não, ele vai reconhecer. Mas isso aconteceu com o Trump também, e demorou muito, né? E aquilo foi escalando, e ele demorou muito para se manifestar. Depois ele falou que não apoiava a violência, mas ele incentivou, mas hoje está sob investigação lá, e é possível que ele seja até punido. Mas eu quero entrar, então, para a questão do tema que você conhece bem, que é o Zelensky e o Putin. Ambos saudaram o Lula, tá? Ambos. E tem uma interpretação de que o Lula, hoje, ele não se posicionou fortemente nem de um lado nem de outro. Falou a respeito das razões da guerra, que não havia sido cumprido, até falou que o Zelensky ele se comportava como era um ator, entendeu? E que deveria sentar à mesa e parecia não querer acordo, mas ele não era presidente. E o Zelensky o cumprimentou agora e o Putin também. Você acha que o Lula, ele hoje, a experiência que você tem, tá? Fez parte da juventude do BRICS, a experiência que você tem, você acha que o Lula, na época em que estava sendo criado o BRICS, né? Você acha que o Lula tem a condição, você acha de negociar o acordo de paz? Você acha que ele... Êxito é difícil falar, mas você acha que ele poderá ser um ator importante para buscar uma pacificação ali, uma paz, o fim da guerra? Olha, eu vou dar a minha opinião sincera. Eu acho que o Lula tem todo o gabarito para isso, como tinha para resolver a questão do Irã. A questão é, será que o Lula precisa se meter nessa questão nesse momento? Eu acho que o Lula, nesse momento, ele precisa, na verdade, pacificar o Brasil. O Lula precisa retomar as parcerias com a América Latina. O Lula precisa restabelecer
uma relação de equilíbrio com os Estados Unidos. Equilíbrio com os Estados Unidos é o seguinte: os Estados Unidos elegeu, o FBI tem a sua bancada aqui, que é Deltan Dallagnol, que é o Sérgio Moro, entende? E aí, como é que é essa colaboração aí com o FMI, com o FBI? Isso aí vai continuar? Né? A gente sabe que quando o Sérgio Moro era ministro do Bolsonaro, eles visitaram a CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Lula precisa delimitar uma série de coisas antes dele dar um voo mais ousado. Então, tem problemas aqui gravíssimos acontecendo no nosso continente aqui, que a gente precisa realmente olhar para a situação aqui. A gente está falando da guerra lá na Ucrânia, mas a Argentina está vivendo uma crise de hiperinflação. Como que o Brasil pode ajudar a Argentina a superar essa crise? Como que o Brasil pode ajudar a Bolívia a se estabilizar de eventuais novas tentativas de golpe? Elon Musk acabou de comprar o Twitter. O Elon Musk falou que financiou o golpe anterior da Bolívia. Nós temos uma questão muito complicada ali no Equador. Nós temos uma situação de instabilidade também no Peru. Né? Nós temos um presidente de esquerda que não consegue governar porque o Congresso não deixa. Então, eu acho que o Lula, nesse momento, quem pede o Lula e a sua capacidade de liderança é o Brasil, a América do Sul e a América Latina. Eu acho que nesse momento era que o Lula devia focar sua política externa. O Lula ainda não está com... Porque vamos entender uma coisa, quando o Lula fez a negociação do Irã, está lá inclusive isso no livro do Celso Amorim, isso era um momento que o Brasil já estava com a sua projeção consolidada. Então o Lula não chegou a ser aquele cara que o Obama bateu nas costas e falou "You are my man", do nada. O Lula construiu uma trajetória. E essas pontes que haviam lá atrás foram todas derrubadas, seja pelo Michel Temer. Podemos até dizer que a Dilma recuou uma série de pontos da política externa, depois veio o Michel Temer, retrocedeu, e depois ainda veio o Bolsonaro e implodiu tudo. Então o Lula está pegando um país numa situação a ponto de uma grande conflagração. Eu acho que assim, a gente tem esperança, a gente quer a paz, esse é um anseio de todos nós, mas eu acho que agora, e aí também eu acho, é minha opinião pessoal, eu não sei o que se passa ali entre os núcleos decisórios, mas eu acredito que nesse momento o Lula precisa resolver muita coisa aqui, internamente na vizinhança. Inclusive na relação dele com os Estados Unidos, para inclusive pacificar o continente aqui latino-americano, segurar alguma tentativa golpista, dizer, se preocupem com lá, porque assim, eu vou dizer uma coisa, por mais que eu tenha uma opinião sobre o que gerou o conflito da Ucrânia, por mais que eu entenda o lado russo, por mais que eu entenda essa questão do problema da expansão da OTAN, eu vou ser sincero aqui, Joaquim, me perdoe a palavra se tem algum russo ouvindo, isso é problema russo. O problema brasileiro é o que está acontecendo agora, é o que está acontecendo nesse momento. A gente é solidário aos povos? Sim, somos solidários. O povo de Donetsk e Lugansk sofreu, passou ali 8 anos sendo bombardeados, a gente denunciou tudo isso, mas a Rússia está lidando do jeito que ela sabe com isso. Então, esse é um conflito, claro que a gente não quer que isso tenha uma escalada nuclear, claro que a gente não quer que nada disso aconteça, mas eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar para nós agora nesse momento. É uma situação, a gente está falando aqui de uma situação que é um experimento que pode virar um Capitólio 2 nos Estados Unidos e um Capitólio brasileiro aqui. Então é muita coisa aqui que a gente tem que arrumar a casa antes de mexer com as grandes questões. E aí, resolvida essa questão, 2, 3 anos, consolidada a democracia, ajudada a situação aqui da América Latina, reintegrar. Só para ter uma ideia, Joaquim, o Mercosul praticamente foi extinto pelo bolsonarismo, pelos governos de direita que tiveram aqui, pelo alinhamento que ele teve. A Unasul, que tinha todo o Conselho de Defesa, que foi uma construção muito importante, que foi ali, desde que a Colômbia bombardeou o Equador, ali, o acampamento da Farc no Equador, e isso fez com que o Brasil mediasse, que o Brasil conseguisse ali articular a questão do Chaves, que entrou ali na defesa. Então, o Brasil colocou ali o uribismo, colocou ali o chavismo, todo mundo na balança, e construiu uma Unasul. Isso não existe praticamente mais. Tem que ser reconstruída a Unasul. A CELAC está completamente debilitada. A OEA voltou a ser o Ministério das Colônias. A OEA apoiou o golpe na Bolívia. Então, é uma engenharia tão complexa que tem que ser
refeita aqui em todo esse contexto, o Brasil que o Lula entregou em 2010 é completamente diferente do que ele pega em 2022. Claro, concordo. A Mônica Mello comenta aqui, ela faz um aqui, enfim, ela diz, olha, o BRICS também é importante para o Brasil, dizendo que assim como a relação com os vizinhos, é importante o BRICS também. Mas só para complementar a fala do professor Thomas, e é importante, você viu a entrevista coletiva do Lula ontem, não? De manhã? Sim. Não. A hora que ele votou, que acabou de votar? Não, eu vi o pronunciamento dele. É isso porque a tua avaliação coincide exatamente com o que ele fala, no seguinte ponto que eu ouvi lá, não houve transmissão ao vivo dessa entrevista, eu estava lá, a imprensa deu algumas coisas, eu entrei ao vivo falando sobre isso. Mas o Lula fala sobre isso. Ele diz o seguinte, primeiro, falou exatamente isso. Ele disse que a tarefa dele, prioritária, é fortalecer o Mercosul, quando você falou com o Zé Calor, ele falou, é fortalecer o Mercosul. Ele fala em reconstruir a Unasul. E aí ele falou isso. Eu juro que eu não ouvi. Que vai buscar, vai ter a prioridade dele será fortalecer a América do Sul e também a América Latina para atuarem fortes, unidas, com interesses comuns, para poder falar de igual para igual, ter mais força para falar com os Estados Unidos. Não hostilizou os Estados Unidos, mas falou para falar com os Estados Unidos, para falar com a China, o que ele disse, para falar com a União Europeia. Então, uma coisa é o Brasil falar sozinho, que o Brasil é um país grande, mas ele fala sozinho. Mas outra coisa, ele fica mais forte se falar em nome ou junto, ele não falou em nome, mas falar junto com outros países da América do Sul. Então, ele indicou claramente isso e até falou, olha, se ganhar as eleições, ele ganhou, a primeira viagem que eu vou fazer vai ser para um país da América do Sul, para sinalizar qual vai ser a minha prioridade. Você acabou de falar, essa vai ser a prioridade. Fortalecer aqui como bloco. Quando você disse, o Mercosul praticamente acabou com o Bolsonaro, está muito enfraquecido. E ele quer fortalecer e a Unasul ele fala em reconstruir. Eu fiz só esse adendo, porque essa informação foi ontem, não foi transmitida ao vivo. Por isso que eu perguntei, você ouviu? Porque o Lula fala sobre isso, então a sua avaliação coincide com o próprio pensamento do Lula externado naquela entrevista. E agora eu te pergunto, vou perguntar o seguinte, o discurso dele, do Lula, eu acho que colocou depois do discurso que foi transmitido, tem 3 eixos importantes ali, que eu acho que parece que indica que o governo dele vai ter uma força numa recolocação do Brasil, da soberania do Brasil no sentido geopolítico, recolocação do Brasil ali, fortalecimento da soberania, do combate à fome, isso também vai ser muito, e na defesa do meio ambiente. São pontos que ocupou bastante, ele se ocupou muito desses pontos no discurso dele. Eu queria saber se você entende que assim será o governo do Lula mesmo. Você vai ser mais esse... Você acha que esse vai ser os pilares iniciais ou as frentes iniciais do governo Lula? Ou você acha que ele vai atuar como? Vai ter outras frentes? A palavra é sua. Tá. Vamos lá, deixa eu só responder primeiro a questão que a Mônica levantou. Sim, eu acho que o BRICS é muito importante. Eu acho que o trabalho do BRICS ele não é feito como uma coisa alternativa ao que se faz no Mercosul. Então não é assim, ou BRICS ou Mercosul, ou Unasul, não. Tudo, o Brasil ele tem uma agenda diplomática. Todo ano tem reunião do BRICS, tem reunião do G20, tem reunião da ONU, tem reunião, sabe? Então existe uma agenda na política externa e o Brasil está inserido em toda essa agenda. Então tudo isso faz parte das preocupações. O Itamaraty ele tem setores que, aliás, o Itamaraty tem que ser totalmente reconstruído. O Itamaraty era uma das espinhas dorsais do pensamento estratégico brasileiro. Hoje, o exame do Instituto Rio Branco ele é feito por um instituto americano. Não é mais o CESP e o UNB que faz o exame de seleção para o Rio Branco. Desde o golpista Michel Temer, é o Instituto Americano que realiza a prova de seleção do Itamaraty. Eu imagino, assim, eu tive alunos meus que hoje são diplomatas, eu me lembro no começo do governo Bolsonaro, alguns me contaram como que estava a situação lá dentro, o nível de tensão na época do Ernesto Araújo. Quando o Ernesto Araújo caiu, a situação melhorou muito, mas o Itamaraty está, assim, sabe, corroído em muitos aspectos pelo bolsonarismo. Aliás, tudo está corroído. E aí, já emendando com a sua resposta, eu acho que é exatamente esse o eixo, porque, veja só uma coisa,
a situação, nós temos algumas questões graves. Em primeiro lugar, uma questão conjuntural que se coloca numa questão estrutural. A questão conjuntural é que você tem um desemprego alto, que não é possível medi-lo, porque o critério que o bolsonarismo impôs ao IBGE, o Lula até falou isso no debate, né? Então, antigamente, índice de emprego era carteira assinada. Hoje, quem tem uma MEI é considerado empregado. Não significa, se a sua MEI não está vendendo nada, se você tem uma MEI, pelo IBGE, você está empregado. Então, tem que se rever uma série de coisas. O censo, que era para ter sido feito no ano 2020, não foi feito, né? Então, nós tivemos o IBGE, eu conheço pessoas que trabalham no IBGE, que eles falam que de vez em quando param de mandar verba, e o pessoal para de trabalhar. Então, é uma instabilidade que a gente agora vai precisar recompor até as estatísticas para pensar as políticas públicas. Pensa uma coisa, o Ministério do Planejamento foi extinto, Joaquim. Como que você pensa em termos do chamado... Antigamente, o Ministério do Planejamento ele preparava o chamado plano plurianual. Isso está uma bagunça. Então, você tem que reestruturar as condições mínimas de funcionamento do Estado que ele foi desmantelado. Né? Eu que sou da área da arqueologia também, o IFAM sofreu uma série de intervenções. O IBAMA, nós tivemos lá a questão do Bruno e do Dom Felipe na Amazônia. Nós sabemos o ICMBio como é que está. Nós sabemos como a Polícia Federal, as PMs, está tudo corrompido pelo bolsonarismo. Então é um trabalho interno muito complexo que tem que fazer, vai ter resistência, porque quem lucrou com isso, quem passou a boiada, não vai querer agora simplesmente entregar os pontos. Então é uma engenharia que assim, isso é a coisa mais emergencial. Aí nós temos uma questão que é a situação da fome. Nós temos 33 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós precisamos, assim, de um plano emergencial, de um plano, assim, para ontem. E não é esse auxílio emergencial do Bolsonaro, que eu me lembro que, na época, lá o aplicativo, você entrava numa fila para receber aquilo lá. E eles, o tempo inteiro, cortavam, mudavam os critérios. Então, foi curioso que uma série de militares, empresários, conseguiram auxílio emergencial e o povo entrava lá no aplicativo e não conseguia receber a liberação. Então, é preciso refazer até as condições de um programa ser efetivado. Então, a situação ela é tão grave hoje, Joaquim, mas é tão grave porque o Estado brasileiro está à beira de uma insolvência e a gente não tem dimensão disso. E assim, a gente entra, às vezes, nos delírios, às vezes num delírio ideológico, esquerdista, mas eu acho que o Lula tem que chegar fazendo isso. O Lula vai conseguir fazer o que a composição permitir, porque você tem que restabelecer o mínimo, e para isso é preciso isolar a extrema-direita. Né? Nós não podemos considerar hoje a direita democrática, o centro, como inimigos. Então, sabe, tem uma série de pessoas que em 2016 apoiaram o golpe, e nós não temos que falar que são golpistas agora. Nós não temos que pegar, por exemplo, um governador que um candidato do campo popular, da esquerda, perdeu para ele em algum estado. Esse cara, se ele quiser vir para a Frente Democrática, ele vai ser bem-vindo. O PL, que é o partido do Bolsonaro, diz que 1/3 do PL é o centrão do Valdemar da Costa Neto. Vamos trazer esse 1/3. É preciso recompor um pacto democrático nesse país, porque a situação ela está numa gravidade. Veja só, a desindustrialização do Brasil ela alcançou uma situação que está quase num ponto de irreversibilidade. É como se a gente tivesse que daqui a pouco começar a industrialização do Brasil praticamente do zero. E felizmente eu vi isso no discurso do Lula, eu vi isso no programa do Lula, e é uma preocupação que eles têm. Então, o papel do BNDES vai ser central nesse processo. O Lula vai ter que começar a falar em estatizar alguns setores. E é difícil estatizar, porque quando você privatiza, você cria grupos de interesse. E aí, você mexer numa questão ideológica que a esquerda não trabalhou. E eu vou dizer uma coisa, nessa eleição, pela primeira vez, a esquerda ela se manifestou de uma forma mais enfática. O Lula, o próprio Ciro, e a Tebet até melhor que o Ciro nesse sentido, ela teve um discurso muito interessante em defesa da Petrobras.
Então, eu acho que agora nós precisamos ver, por exemplo, uma questão estrutural, o preço dos combustíveis, porque eles seguraram, eles seguraram de uma forma artificial. Esse preço vai explodir daqui a pouco por causa da política de preços definida pelo governo Temer. Então, eles seguraram agora, e a gente não sabe como, provavelmente isso foi usado recursos, não sei, do Tesouro, do Orçamento Secreto, não sei de onde que veio. Aliás, o Orçamento Secreto é uma questão que tem que ser implodida, porque sem isso, o Executivo não vai ter controle sobre os recursos. Olha o tamanho da situação, Joaquim. Eu não estou aqui sendo profeta no caos. Eu acho que a gente já tem um maestro, que é uma pessoa que conhece o Estado, governou por 8 anos, elegeu o seu sucessor. Então, o Lula é, talvez, a pessoa mais qualificada hoje no país para conduzir esse processo, porque ele entende o que aconteceu por dentro. Mas não vai ser fácil. Tá certo. Eu estou tentando ver aqui a notícia, mas não confirmei a respeito de uma suposta decisão do Alexandre de Moraes, mas eu não tenho essa notícia ainda sobre as rodovias. Deixa eu colocar aqui um comentário, isso é importante, o comentário do Luiz Parra, que está vivendo na pele a questão da paralisação, desse protesto aí de bolsonaristas, que, na verdade, estão fazendo terrorismo, viu? É Luiz Parra. Está dizendo, olha, estou parado há 1 hora no quilômetro 109 da Anhanguera, no sentido interior. É rodovia estadual, essa. E há bozistas generosos organizando a bagunça ao lado de policiais do DEA. DEA, eu não sei se é DEA ou é DEA rodoviário. Não, lá não é. Departamento de Estradas e Rodagem. A do DER. Não, DR. Mas, na verdade, lá é concedida. Lá é uma concessão. Mas, enfim, policiais, está dizendo que ao lado de policiais coniventes e fortemente armados querem colocar ou querem pôr o terror. Aqui é o comentário do Luiz Parra. As pessoas estão começando a ficar um pouco preocupadas, eu vejo isso, tá? Agora, mas eu vejo que também, de outro lado, teve o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros se manifestando, dizendo que isso é uma manifestação política, que isso não deve ocorrer. Então, eu sei que a gente já tocou nesse assunto, mas institucionalmente, Thomas, como é que você acha que tem que resolver isso? A Autoban, que está falando do Edson Macedo, que é a concessão lá da Anhanguera, mas não tem policiais da Autoban, né? Seriam seguranças ali, seriam funcionários da Autoban. Bom, mas como é que você acha que pode ser resolvida essa questão? Por exemplo, quando eu vejo um policial desse dizendo que está declarando que nada vai fazer, é prevaricação, é crime, e pode ser demitido, inclusive. Mas não está na hora de haver um afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal? Olha, a situação, Joaquim, é muito delicada pelo seguinte: o que acontece? A gente sabe, e aqui, assim, sendo frio e calculista, quem tem arma nesse país está do lado do Bolsonaro. Quem tem arma são as Forças Armadas, as polícias militares e civis, as milícias e o crime organizado. Então, esses setores estão com o Bolsonaro. E mais essas pessoas aí que frequentam esses CACs. Então, é uma engenharia que tem que se pensar no seguinte: tem que se calcular quem vai punir em cada momento. Não dá para sair fazendo uma caça às bruxas agora. Então, é preciso, nesse momento, desarticular esse movimento. Como que se desarticula isso? Criando uma frente ampla, democrática, a favor da legalidade. Então, agora, eu vejo o seguinte: é preciso que a sociedade se manifeste contra essas tentativas golpistas, que a população vai apoiar, porque a população quer trabalhar, a população já está cansada dessa divisão, e isso a gente vê até quem votou no Bolsonaro. Né? Muitas pessoas votaram no Bolsonaro para falar: já decidi o resultado, agora vamos cuidar da nossa vida. Porque a pessoa sabe que, no fundo, não é a questão do banheiro unissex que vai resolver o problema que você vai comprar no mês que vem. Então, as pessoas, elas têm uma consciência de que, no fundo, essa situação é inviável. E esse protesto só interessa para o setor mais radicalizado do bolsonarismo. E aí, é preciso agora, nesse momento, talvez, o Lula ter uma conversa com o STF para ter um plano de desmobilização desses setores,
Depois vai ser preciso aqui ter uma desbolsonarização do Brasil. Isso é uma engenharia também de longo prazo. A Alemanha fez um processo de desnazificação que demorou mais de 20 anos para ela completar. E mesmo ela fazendo, o neonazismo está voltando agora. Claro que isso é uma onda internacional, todo esse tipo de coisa. Mas a gente precisa agora botar o dedo na ferida. O que não foi feito na redemocratização, o que não foi feito com o fim da ditadura, nós precisamos fazer com relação ao bolsonarismo. Mas eu acho que cada coisa tem que ser julgada no seu devido tempo. Então, por exemplo, essa questão da prevaricação, talvez isso seja uma questão mais urgente agora, porque isso é o que está acontecendo agora. Resolvido esse problema, nós temos que garantir a posse do Lula. Nós temos que garantir a transição. Então, feita essa transição, e aí tem que ter uma série de negociações de bastidores. Bolsonaro, ele não é bobo, ele vai querer negociar aí uma saída, alguma coisa. Ele, nessa altura do campeonato, ele só pensa em uma coisa, em não ser preso. Ele e a família dele. Então, ele está acuado. Isso é muito perigoso quando você acua uma fera que está com o botão vermelho na mão. Né? Se ele fizer um pronunciamento, mesmo que seja um pronunciamento irresponsável e inconsequente, ele tem um exército de homens-bombas que faria as piores coisas que a gente possa imaginar. Esse é o problema, porque nós temos o seguinte, corporações que estão corrompidas do seu papel constitucional, do seu papel legal, do seu papel definido politicamente, mas nós temos também aqueles malucos que estão com ódio, à flor da pele, doidos para descontar em alguém. Louco para entrar numa festa de aniversário atirando no petista, ou alguém que usa o vermelho, ou alguém que votou no Lula, que ele achava que votou no Bolsonaro na eleição passada e agora votou no Lula e virou comunista, porque para eles tudo é binário. Perfeito. Atrás da notícia aqui, encontrei a notícia que um internauta fazia aqui, um seguidor nosso, participante, fazia referência aqui. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, determinou na noite agora, desta segunda-feira, que a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para a desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes, é patronal essa entidade, e do vice-procurador-geral eleitoral, que é ligado ao Aras. Manifestantes ocupam trechos de rodovias em estados do país nessa segunda protesto contra a derrota do presidente Jair Bolsonaro. Por que ele tomou essa providência? Por que a Procuradoria pediu que ele tomasse? O vice-procurador-geral eleitoral. Porque essa manifestação está associada ao inconformismo com o resultado da eleição. Portanto, é assunto do TSE. Então, ele está dizendo, olha, esses protestos têm a ver com o questionamento do resultado eleitoral, então vocês têm que... Ele tem autoridade como presidente do TSE, então vocês têm que acabar com essa manifestação, e liberar as estradas. Não é acabar com a manifestação. Pode fazer a manifestação porque é assegurado o direito de manifestação, mas o que ele está dizendo é que não pode bloquear, e ele tem autoridade, foi provocado por isso, por estar relacionado à questão eleitoral. Mas, enfim, teremos muita notícia ainda, eu acho, sobre esses manifestos. Entendo que tudo isso cessa se o Bolsonaro fizer um pronunciamento. Ainda que ele faça um pronunciamento, que ele ataque o Lula, que diga o que ele quiser, mas dizer que tem algo maior do que ele, que é a democracia, o respeito pela democracia, porque senão você inviabiliza o país, você para o país, e você atacando a democracia não é só parar o país, você vai para uma situação caótica como foi o Capitólio, que não iam resolver nada ali, mas morreu gente. O questionamento, eles não iam mudar o resultado da eleição, como não vai mudar agora, não tem como, já acaba o país, vai para uma guerra civil, entendo que isso não prospera. Agora, está faltando aquilo que o Bolsonaro fez, ele está no mesmo caminho que ele sempre esteve. Em vez dele tentar sair de uma maneira digna, ele está fazendo o que ele sempre fez, tumultuar. Parece que o Bolsonaro gosta da morte, ele gosta da destruição, ele gosta da tensão, não é só da tensão, da confusão, da violência. Me parece, desde o início é assim e está sendo assim agora. O que você acha? O Bolsonaro, ele intoxicou o Brasil.
ele colocou um veneno na população. A população está envenenada. Repara o nível de envenenamento. Joaquim, se você encontra um amigo seu de 20 anos dizendo que defende o Bolsonaro, você não quer nem conversar com ele. Se eu encontro uma pessoa assim que é meu amigo, que divide alguma coisa comigo, começa a falar do Bolsonaro, e eu tenho que fazer alguma coisa com essa pessoa, peço para ela parar imediatamente. Não tenho o que falar. Isso da nossa parte, que nós não defendemos o ódio. Agora, da parte deles, eles estão alimentando esse ódio há muito tempo. Eles estão, sabe, colocando isso, essa divisão na sociedade, esse nós contra eles, essa polarização extrema do... Porque não é uma questão seguinte, não sabe, a gente fala do futebol, né, por exemplo, mas o futebol, todo mundo pegava, no dia seguinte, né, o Palmeiras fica campeão, o corintiano fica de mau humor, briga, tal, só uma meia dúzia de louco ali que mata pelo futebol, mas no dia seguinte, o corintiano vai ficar de mau humor, mas na terça-feira eles já estão lá, trabalhando, cooperando. Agora, nessa questão política, não. Foi colocada uma coisa ali que é uma cunha, uma coisa que, assim, é preciso quebrar esse paradigma do inconciliável, porque ficou uma ideia de que é impossível se conciliar alguma coisa. Mas, se a gente for ver, na verdade, o que a gente precisa agora é fazer exatamente como o Lula fez. O Lula fez um discurso, ele fez um discurso ali na Avenida Paulista, que foi fenomenal. Foi fenomenal. Ele falou o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de esperança. E acho curioso, né, para quem gosta de Star Wars, que o Mark Hamill, que interpreta o Luke Skywalker, várias vezes ele se manifestou em defesa do Luke. Por quê? Porque qual que é a metalinguagem de Star Wars? Quem conhece a história completa de Star Wars é uma história de esperança, de rebeldes derrotando o Império. De pequenos grupos rebeldes ali que derrubam o Império, que é fascista, que tem até uma estética fascista. E aí, quando você pega um personagem dessa envergadura que faz esse reconhecimento, na verdade, ele entende o Lula como uma espécie de pessoa real dessa rebelião que ele interpretou no filme. E eu acho isso muito, muito profundo em termos do que realmente é, porque é uma questão da ficção, mas é uma ficção que dialoga com a realidade. Porque o primeiro episódio de Star Wars, que saiu em 77, ele era uma crítica à Guerra do Vietnã. Ele era uma crítica ao Império naquela época dos Estados Unidos. É claro que você está jogando para espaço, para uma galáxia distante, mas aquilo tudo era real. Claro. Aquilo tudo era real. Então, de certo modo, né, é uma questão. O Lula tem que botar a esperança no rosto das pessoas. É isso que tem que... Porque é o que vai combater esse ódio. Né? Porque eu me lembro quando teve aquela coisa, lembra 2002, que teve aquele discurso da Regina Duarte, eu tenho medo do Lula, que aí ele colocou lá, né? Como é que ela colocou? Ela tinha colocado... A Regina Duarte, lembra que ela falou, o Lula mudou, agora eu tenho medo. Aí, naquela época, o Duda Mendonça... do Serra, né? 2002, né? Do Serra, 2002. Isso. O Duda Mendonça teve uma sacada genial e colocou, a esperança vai vencer o medo. E agora, isso que naquela época foi uma sacada do marketing, hoje já transcende o marketing. Hoje já é uma questão de princípio. Você vê a profundidade dessa questão, porque naquela época, beleza, foi uma jogada de marketing genial, interessante, agora é Lula, tal, né? Depois até o Serra foi esperto, que em 2004 ele usou agora é Serra para ganhar da Marta, mas isso transcende o marketing, não é uma questão de marketing, a gente tem que falar de esperança sim, porque, sabe, não é a picanha, é o comer bem, não é o pegar o avião, é ter um direito garantido de ir e vir. É ter a sua liberdade, é ter a sua expressão, é poder viver. Sabe uma coisa, Joaquim? Hoje em dia, as pessoas que colocam adesivo do Lula no carro, na camisa, não sabem se vão voltar para casa. É verdade. Terrível. Se eu usar o vermelho,
Né? Por exemplo, o nível de sandice desses bolsonaristas, lembra aquela bolsonarista que chegou lá na frente da bandeira do Japão, na semana da imigração japonesa, começou a falar que o comunismo estava tomando conta, não sei o quê, tal. Que já queriam mudar a bandeira do Brasil, ele diz no Congresso, tá vendo, já tem que o esboço, era a bandeira do Japão. Do Japão. Comemorando o centenário, o 100 e tantos anos. Era uma exposição lá e ela criou como prova que aquilo já era o esboço de uma nova bandeira, a bandeira vermelha, com a bola vermelha. Não é demais. Então a gente vai ter que encerrar, mas antes eu quero ouvir de você. Por que eu entendo o bolsonarista, não é que eu entendo. Sei que tem uma parte da população que se alimenta do ódio. O que eu não entendo é o Bolsonaro ganhar entre pessoas que têm curso superior. De maneira geral. Pode ter gente com curso superior que é doente, tem ódio, mas eu entendo que isso não deveria ser na maioria. Eu entendo que não é. Por que essas pessoas hoje votaram majoritariamente no Bolsonaro? Essa é uma questão que eu me coloco. Eu não concebo, porque é tão nítido que o Lula melhora, tão nítido, entendeu? Que é a civilização, e para quem tem um curso superior deveria ter essa compreensão. Você é professor também de faculdade, de curso superior. O que está acontecendo? O que aconteceu? Por que o Bolsonaro, que é a expressão da ignorância, é o resultado do empoderamento da ignorância, tem essa maioria? Será que nas nossas faculdades as pessoas estão tendo um diploma, mas não estudam? O que está acontecendo? Não é isso. Eu vejo como duas questões, Joaquim. Primeiro, uma questão... Você começou a falar, eu comecei a lembrar de um amigo meu, que ele é super inteligente. É um cara que fez doutorado no exterior. E assim, eu tive uma discussão com ele muito dura sobre o bolsonarismo. Eu apresentando números, ele apresentando números, e a gente... Parecia que a gente vive em dois planetas distintos. Então, a gente precisa entender uma coisa. O bolsonarismo, ele é um nível de articulação social e mobilização das massas muito acima do que era anteriormente o fascismo. Porque ele tem discursos voltados para nichos. Então, veja uma coisa. Óbvio que esse amigo meu não acredita em mamadeira de piroca. Esse discurso é feito para quem tem o pânico moral. E o discurso, eu tenho um amigo banqueiro. Esse meu amigo, ele é um cara super gente boa, mas quando ele fala do Lula, ele espuma. É um negócio assim muito surreal. E assim, ele não tem ódio de mim, mas ele já está muito bravo comigo, porque ele sabe que eu votei. Mas o discurso para ele já é diferente desse meu amigo que é intelectual, que é diferente do evangélico do pânico moral, que é diferente de, por exemplo, quem é, sei lá, do esporte, que está interessado ali, que tem uma visão mais futebolística, binária das coisas. Então, para cada grupo, existe um discurso bolsonarista que se encaixa. E eu percebi o nível de sofisticação, porque o que esse meu amigo banqueiro me mandava é diferente do que o meu amigo intelectual mandava, que é diferente daqueles que a gente tira sarro, de tão ridículo que é entre os grupos. Então eu percebi que existe uma linguagem sofisticada. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu preciso dizer, que é um assunto que a gente vai ter que estudar com muita calma, que é a questão ideológica. Não existe mais disputa política no Brasil de projetos. Existe disputa de ideologia. As pessoas que votaram no Bolsonaro votaram porque acreditam que ele defende Deus, defende a família, defende a liberdade. E a gente sabe que ele não defende nada disso. Exato. Mas as pessoas acreditam que ele é o defensor disso. E isso é o que Marx chama de ideologia. Então nós precisamos entrar na disputa ideológica. A questão não... E outra coisa muito importante, a gente precisa parar de achar que existe um Nordeste de esquerda e um Sudeste de direita. Não é isso. No Nordeste existem oligarquias. A oligarquia pernambucana ganhou. Nós temos oligarquia Maceió, Alagoas, a direita ganhou. E São Paulo, capital, o Haddad teria sido eleito. O Lula ganhou na capital, principalmente na periferia. Então, portanto, a gente precisa ver que as coisas têm nuances, não é tudo preto ou branco. Se a gente não entender as nuances,
a gente vai entrar no binarismo, e o binarismo interessa a quem? Ao fascismo, porque ele simplifica o extremo, ele polariza o nós versus eles. Se a gente conseguir demonstrar para esse meu amigo banqueiro que ele ganhou mais dinheiro na época do Lula, se a gente mostrar para o meu amigo intelectual que ele foi estudar no exterior numa época em que o governo fornecia bolsa, e ele sabe disso, mas ele precisa entender que com o Bolsonaro isso não vai mais ter, mas não entender, ele precisa, sabe, estar convencido, é muito mais complexo, nós precisamos entender isso numa perspectiva do debate ideológico. Nós precisamos ganhar a sociedade com um debate ideológico. Tá ótimo. Ótimo. Thomas, eu vou ter que encerrar a sua despedida. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Valeu, Joaquim. E sigam eu lá no canal Professor Thomas de Toledo e Farol de Alexandria no YouTube. Um abraço, Joaquim, um abraço 247 e um abraço a todo mundo aí. Valeu, Thomas. Boa noite a todos vocês. Até mais.